Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Léo para mais uma aula de introdução ao design. Hoje o objetivo da nossa aula será passar algumas orientações para que vocês possam realizar confecção de posters, tá? E aí o objetivo da aula de hoje seria elaborar confecção de posters, mas para que a gente possa construir os posters, é preciso ter algumas bases para que a gente possa interpretar as formas padrão pelas quais os posters são elaborados, certo? E aí, eu gostaria, no primeiro momento da aula, de passar algumas ferramentas de análise, tá? Para que a gente possa entender como é que os posters dos filmes são construídos, tá? E a partir dessas ferramentas de análise, ou seja, interpretação de visual de posters, certo? Aí eu gostaria também, no segundo momento, de passar algumas ferramentas para que vocês possam encontrar facilitações para elaborar o pôster de vocês. E além disso, além dessas ferramentas, eu gostaria de passar mais algumas dicas do Photoshop, tá certo? Nós vamos ver ferramentas do Photoshop lá no final da aula, seja da aula de quinta, seja da aula de sexta, tá certo? Mas antes dessas ferramentas que vocês podem utilizar, aprender, assimilar para poder confeccionar os posters, eu recomendo, né, fortemente que a gente primeiramente observe também ferramentas online de confecção de posters. E antes dessas ferramentas online de confecção de posters, uma dessas ferramentas online é bem legal, alguns de vocês já sabem usar, se chama PicsArt, tá? Porque retira fundo, tá? Dos personagens, né? Você consegue pegar vários personagens envolvidos nos filmes, retirar as imagens e sobrepondo camadas, pode colocar texto, é bem legal, né? Para quem não tem Photoshop, você vai ter condição de fazer muito bem isso, tá? Mas além disso, tá certo, gente? Num primeiro momento, antes de qualquer coisa, antes que a gente comece a praticar a construção de textos, tá certo? Eu peço para que a gente possa acompanhar dois grandes avaliadores de posters, tá? Que dão interpretações super bacanas sobre procedimentos construtivos de posters, principalmente na área do design. Eles entendem com perfeição como é que a gente deve elaborar os posters, e aí a gente vai construindo com eles esses diálogos, a gente vai analisando com eles os posters que eles vão mostrando. A partir disso a gente vai aprimorando o olhar e em seguida a gente vai transformar isso em técnica para a confecção do nosso pôster de filme. Professor, como é que a gente vai fazer isso? O trabalho será bem simples desta semana, certo? Como é que vai ser esse trabalho? A gente vai fazer o recorte, tá, de imagens de personagens de filmes que já são conhecidos, tá, e fazer os posters. Você pode pegar o pôster de um filme que você acha feio, por exemplo, e pode reconfeccionar, inclusive. Tem um pôster aqui que eu acho horrível, né? Vamos aqui tentar refazer ele, tá? É uma ótima ideia, tá? Você fazer isso, tá? Nesse primeiro momento, então, vamos acompanhar aqui a fala do pessoal do Entreplanos, tá certo? Que fala um pouquinho da história de confecção dos posters, tá? Essa ideia de trabalhar com entendimento de confecção de posters e praticar a construção de posters é a nossa primeira maneira oficial de realizar propriamente as técnicas de design com algumas das ferramentas que vocês já dominam, né? Ferramentas de recorte, de sobreposição de camadas, enfim. E aí o que a gente vai fazer? Sempre que a gente for aprendendo as ferramentas, né, a gente vai aplicar, tá, essas ferramentas por meio de atividades específicas. E a atividade específica dessa semana é a atividade de confecção de posters, ok? Mas assim, eu vou fazer uma breve revisão das ferramentas que nós usamos mais lá para o final, porque agora eu acho que o que é mais importante é a gente observar como é que a gente pode entender a história da confecção dos posters. Tem toda uma história da arte de construção dos posters, né, que vem do início do século XX até o final do século XX e início do século XXI, tá? Além disso, tem toda uma maneira de você construir, por meio de princípios do design, um certo pôster, né? Aí a gente também tem que entender isso, tá certo? Então, nesse primeiro momento, vamos se concentrar nesse aspecto. Depois vamos falar das ferramentas online e ferramentas relacionadas ao Photoshop para construir
os posters, né, que será uma atividade prática de design dessa semana. E aí eu espero que vocês também estejam bem atentos, tirem dúvidas e fiquem bem à vontade para contemplar esse excelente material aqui. O primeiro material que nós temos é o material do Entreplanos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Logo em seguida a gente vai para o material do Walter Matos, né, que eu tinha até comentado com vocês, ia mostrar para vocês como é que o site dele funcionava, né, e lá ele tem considerações sobre posters bem interessantes. O nosso objetivo então é esse, tá? Então vamos começar aqui sem mais delongas. Vamos juntos. Algumas semanas atrás aconteceu algo que eu não via há bastante tempo. Um pôster de filme virou alvo de muita zoeira na internet. Mais especificamente, esse pôster aqui, de Homem-Aranha de Volta ao Lar. E se a gente analisar ele com calma, realmente dá pra ver que ele é uma bagunça, de tantos elementos que eles apertaram aqui. Não contentes em fazer o Homem-Aranha aparecer 2 vezes, eles fizeram o mesmo com o Homem de Ferro e com o Abutre. Além disso, você tem mais 4 personagens secundários e 2 cidades diferentes no fundo, Nova York e Washington. E é claro que não demorou muito tempo pra galera na internet começar a criar versões aprimoradas, digamos assim. Em contraste, um dos posters recentes mais bonitos é esse aqui, de Star Wars, Os Últimos Jedi. Ele me parece bonito não só pela composição mais simples e pelas cores saturadas, mas também porque ele nos remete aos tempos em que posters de Hollywood eram assim. Ou assim, ou assim, ou assim. Você entendeu? E foi colocando essas 2 artes lado a lado que eu me peguei pensando sobre como Hollywood praticamente abandonou os posters ilustrados para promover seus grandes lançamentos. Que pena, né? Mas como foi que a gente chegou nesse ponto? Afinal, o que diabos aconteceu com os posters de filmes? Antes de mais nada, eu só queria dizer que não, esse aqui não é um daqueles vídeos de saudosismo cego, do tipo, hoje em dia tudo é ruim, bom mesmo era antigamente. E você já vai ver o porquê de eu não acreditar nesse tipo de pensamento. Só que primeiro, vamos fazer um breve apanhado histórico sobre os posters de cinema. Desde o surgimento desse tipo de arte, os posters eram majoritariamente ilustrados. Claro, alguns apresentavam sim imagens fotográficas, só que o mais comum era criar um desenho para ter uma liberdade maior de composição. E com o passar das décadas, o cinema viu o surgimento de grandes artistas especializados em criar posters. Artistas que trouxeram uma enorme variedade de estilos e de abordagens para a criação dessas peças. Bill Gold, por exemplo, conseguia ir de um visual mais clássico para peças mais modernas. Saul Bass ficou famoso pelo seu minimalismo, principalmente em posters como os de Um Corpo que Cai e O Iluminado. Já Bob Peak era conhecido por umas composições um pouco mais complexas e também pelas cores saturadas. Richard Emsel criava ilustrações belíssimas e realistas. Um estilo muito similar, a propósito, ao de Drew Struzan, provavelmente o ilustrador de posters de cinema mais famoso da história e responsável por artes que são sinônimo de anos 80. Todos esses artistas marcaram para sempre a história do cinema, e a influência deles pode ser vista até hoje. Bill Gold, por exemplo, foi um dos precursores das chamadas cabeças flutuantes, algo que a gente vê em inúmeros posters atuais. Sem contar quando algumas artes recentes remetem imediatamente a esses artistas clássicos. Beleza, mas quando foi que essas artes ilustradas deixaram de dominar os posters? Bom, não dá para determinar uma data exata, mas no final dos anos 80 aconteceu algo que mudaria para sempre as artes gráficas: o surgimento do Photoshop. E com a chegada da arte digital, os estúdios perceberam que agora era possível criar posters com muito mais rapidez e facilidade, ao mesmo tempo em que se aproveitava o realismo da fotografia. Assim, a gente começa a ver Hollywood deixar as ilustrações cada vez mais de lado para dar preferência às montagens fotográficas. O problema é que tanta facilidade para criar posters parece ter criado também um comodismo muito grande, porque não demorou muito para vários posters começarem a seguir fórmulas, ficando muito parecidos uns com os outros. Quantas vezes você não viu, por exemplo, um monte de cabeças flutuando com uma imagem mais ampla na parte de baixo? Ou então um pôster de filme romântico com o casal prestes a se beijar? Ou então a comédia romântica com o casal de costas um pro outro? Ou ainda a comédia que usa a terrível composição da mulher de pernas abertas?
sem contar aquele que é um dos maiores clichês dos pôsteres da era digital: o contraste entre azul e laranja. Enfim, você já entendeu. Com o advento da arte digital, parece que Hollywood perdeu a prática de dar muito destaque a composições mais interessantes. Em vez de ter uma grande variedade de estilos artísticos como antigamente, o que se viu foi uma padronização que cria pôsteres pouco memoráveis. Mas quer dizer então que nenhum pôster feito dos anos 90 pra cá presta? É claro que não. Que nem eu disse antes, eu não sou adepto do saudosismo cego. Até porque na era da arte digital, a gente viu sim o surgimento de grandes pôsteres, como esses aqui. A questão é que essas artes parecem ser a exceção à regra. Aliás, muitos filmes hoje ganham sim pôsteres mais criativos, só que esses são quase sempre lançados pelos estúdios como pôsteres extras, um material que não vai ser necessariamente a principal peça publicitária do filme. E se a gente procurar os melhores pôsteres ilustrados feitos hoje em dia, é mais provável que a gente encontre eles no mercado de pôsteres alternativos. Isso porque muitos artistas ganham permissão dos estúdios para fazer pôsteres originais para filmes já lançados. E desse trabalho vão surgir peças incrivelmente bonitas, como essas aqui. E é isso que me deixa frustrado. Esse tipo de arte não deveria estar apenas no mundo dos pôsteres alternativos. Eu queria era ver ilustrações assim sendo usadas como pôsteres principais, tanto quanto as montagens de Photoshop. Ambos estilos poderiam dividir esse espaço. Dessa forma, a gente teria ainda mais variedade artística nos pôsteres. Mas infelizmente, isso parece impossível numa indústria que hoje dá prioridade a enormes cabeças flutuantes de astros numa montagem bagunçada por questões de marketing. Mas ok, pelo menos a gente sabe que a arte muda com o tempo. Nos resta então torcer para que chegue o dia em que o mundo dos pôsteres de cinema volte a ser um espaço de intensa exploração artística. Então é isso. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve história da arte dos pôsteres de cinema. Se você curte o nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo vídeos, você pode. Basta se tornar um apoiador do Entreplanos no Apoia-se. Você pode contribuir com apenas R$ 5 por mês e ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Fica claro, gente. Aqui é só um trechinho do canal, aqui ele está vendendo o peixe dele, né? Do Entreplanos. Mas é bem bacana a gente começar a perceber como esses canais passam conteúdos interessantes pra gente. Esse rapaz aqui, o Max, né? Max Valazero, ele falou de algo extremamente interessante pra gente na atividade multimídia. Qual é o que é realmente interessante aqui? É que a gente pode acompanhar, tá certo, a história do desenvolvimento dos posters. Ele faz a comparação clara entre os posters de antigamente, né, que eram posters mais ilustrados, com os posters mais atuais, não é, gente? Então, o que é que nós temos aqui, nesse caso específico? Nós temos uma tentativa de fazer uma crítica daquilo que vem sendo realizado em termos de obras de design hoje em dia, né, quando se trata de confeccionar posters de filmes, né? Então, o que é que ele faz? Aproveita para fazer, ele retorna ao passado, faz uma avaliação crítica daquilo que era passado, tá certo? E compara com aquilo que tem sido lançado no presente, tá certo? Contudo, qual é o objetivo maior dele aqui? Mostrar que é possível não só voltar os olhos para o passado e estudar como é que o pessoal valorizava os posters, tá certo? Mas também observar as novas técnicas de composição de material, como o Photoshop. Ele faz uma crítica à maneira como os posters vêm sendo feitos por meio do processo que ele chama de cabeças flutuantes, né? O que é o cabeças flutuantes? Cabeças flutuantes, como vocês puderam ver, a Hollywood pega 2 ou 3 personagens, bota no topo e embaixo o título, né? Ou então tem outras fases, né? Filmes de comédia romântica em que um casal, por exemplo, fica grudado no outro, né, de costas assim, né, de perfil, ou então formatos um pouco mais vulgares, né, de posters e assim por diante. Mas o que ele fala? Não, nós não devemos deixar de lado as novas ferramentas tecnológicas. O que nós devemos fazer? Nós devemos aliar o que tem de melhor da tecnologia dos dias de hoje com o que tinha de melhor no passado, que era a ilustração, tá certo? Aí o que ele fala? Você poder fundir os dois elementos. Você não precisa ser um desenhista profissional, mas é bom você ter critérios para poder construir um bom pôster, sem esquecer a beleza que era a construção dos pôsteres de antigamente, tá certo?
Isso aí é super importante a gente prestar atenção. Uma outra coisa que é bem interessante observar é que, como eu disse, você não é obrigado a saber desenhar, até porque o Photoshop ele dá estilização nas imagens e deixa as imagens com cara de desenho, né? Existem técnicas específicas que nos permitem fazer isso, assim como tem vários outros programas que nos ajudam a construir as coisas dessa maneira. O que é importante a gente observar é que o modelo do cabeças flutuantes é o modelo mais comum de pôsteres do dia de hoje. Com a descoberta do Photoshop, né, como ele colocou aqui, esse modelo de cabeças flutuantes aqui foi se tornando cada vez mais comum, né? Esse pôster aqui do Tom Cruise, né? Você observa a cabeça dele solta no meio de um espaço escuro, né? Você tem, vamos colocar aqui mais alguns que ele vai passar. Olha aqui. Piratas do Caribe, né? Você tem os personagens principais em cima e embaixo a paisagem, né? Mas esse modelo aqui não é feio, ele é até bonito. No entanto, ele foi se vulgarizando, tá certo? E se torna cada vez comum. Aqui, ó, esse aqui é um filme anterior ao Piratas do Caribe chamado Resgate do Soldado Ryan, né? Mesma coisa, ó, você pode observar que existem cabeças flutuantes aqui, o soldado lá no fundo e o preto aqui embaixo, né? Aqui, do mesmo jeito, é um filme chamado The Wolfman, tá? Cabeças flutuantes novamente, né? Você vê que isso tem se repetido à exaustão. Aqui, ó, Cidade dos Anjos, O Lutador. Esse filme, inclusive, é excelente, viu, gente? O Lutador. Cidade dos Anjos é bom também. Mas tem um filme do anterior, que em que o Cidade dos Anjos se baseou, que é melhor ainda. Mas vamos nos focar aqui no pôster. Então, você consegue observar que existe esse padrão de confecção de arte, né? Que ele comenta, ele chama de cabeças flutuantes. Corta aqui a pessoa do ombro para cima, tá certo? Tira o fundo e adapta a um outro fundo, a uma outra paisagem. Você pode pegar várias imagens de personagens, né, e jogando isso, né, tirando o fundo e colocando isso sobre um outro fundo. E aí o que é interessante a gente observar? É que, claro que esse padrão ele deve ser obedecido, né? No entanto, você pode também lembrar das formas antigas pelas quais os pôsteres eram elaborados, para que você possa dominar os dois formatos, tá? Tanto o formato de cabeça flutuante, elaboração de pôster, né? Aqui você, claramente você tem um recorte, nesse The Notebook, né? Você tem um recorte das personagens sobre um fundo azulado, né? O título fica aqui mais embaixo, você consegue observar a estrutura, tá? Do pôster. Tem um recorte aqui das personagens, tem uma mensagenzinha aqui em cima. Esse outro pôster aqui, ó, é The Lucky One, né? Os dois personagens aqui novamente recortados, no fundo com um brilho. Isso aqui certamente foi feito no Photoshop, né? E o título aqui embaixo, né? The Lucky One. Mesma coisa aqui embaixo, ó, título embaixo, nome dos protagonistas do filme, né? Safe Haven. E logo atrás o fundo azul com algum esfumaçado aqui, né? Mesma coisa aqui, The Best of Me, né? Lá no finalzinho a luz, por debaixo do título do filme, né? E em cima, novamente os personagens, né? Os protagonistas do filme, tá? Aqui você tem um esfumaçadozinho, né? Que passa por cima do título e que já inicia de baixo para cima a imagem das personagens principais, né? O que mais aqui, gente? Olha, esse é um outro formato que ele diz que é padrão na confecção de pôsteres atuais, né? O título aqui no meio das personagens, né? Olha só, o título meio que no meio das personagens, um pouquinho alinhado à esquerda, tá? E os personagens de costa um para o outro, né? Esse ator aqui é muito bom, Matthew McConaughey, tá? E a Kate Hudson é legal também, mas, no entanto, o que a gente está avaliando aqui é como esses formatos de pôster, de algum modo, acabaram vulgarizando a divulgação das imagens de pôsteres e a arte que estava por trás do pôster, a ideia de confecção de materiais de primeira linha, de um modo mais artesanal, foi sendo deixado de lado, tá? Isso à medida que o Photoshop foi sendo criado. Claro que à medida em que essa produção de pôsteres em série vai se dando, tá certo? Acontece também a necessidade de você retornar ao passado para poder repensar o que tem sido feito no presente. Então você pode perfeitamente pegar a maneira como os pôsteres do passado eram elaborados para trazer para o presente
E aí não repetir esse modelo. Mas também esse aqui é um outro modelo. Tem o modelo da cabeça flutuante e o modelo dos personagens que ficam de costas, né? Esses são dois modelos padrão no mundo atual. Aí tem esse modelo aqui que é criticado, né? Que esse aqui é extremamente machista. Você tem a mulher de pernas abertas e o rapaz aqui, ou então um cowboy de pernas abertas, né? Também é um padrão. Uma outra coisa padrão, quarto elemento padrão é o contraste entre o laranja e o azul, tá certo? Como elemento principal, né? Você observa isso no Mad Max, no Batman, no Brave, Night at the Museum, Transformers, Stardust. Você consegue observar, inclusive no Doutor Estranho, né? Que é o pôster que nós vamos avaliar hoje a partir de uma ótica mais específica, tá? Do design, só que se apropriando de alguns elementos semióticos, né? A gente vai ter tanto elementos semióticos quanto elementos do design na avaliação do Walter Matthau sobre a questão do Doutor Estranho, tá certo? Mas enfim, vamos voltando aqui. 4 elementos, né? Primeiro dele, 4 elementos que são padrão na confecção de pôsteres atuais, que devem ser pensados criticamente. Cabeça flutuante, certo? Cabeça flutuante. Casal de costa um para o outro, tá certo? E o outro, vamos lá. Essa aí das pernas abertas, que é muito vulgar, não é? E esse outro que o posters, independentemente do tema que envolve, que tem o contraste entre o laranja e o azul, tá certo? São os principais modelos que nós vemos hoje, em comparação com os modelos antigos, né? Olha só como os modelos antigos eram colocados, né? O pôster do Charlie Chaplin, eram mais ilustrados, eram mais artísticos, né? Eram mais artesanais, né? Olha o pôster do Jurassic Park, o pôster aqui, Blow Up, do Michelangelo Antonioni, que é um diretor italiano, tá certo? O pôster do Full Metal Jacket, né? Aqui em cima. Aqui tem o pôster do Deus, o Diabo na Terra do Sol, que é um filme do Glauber Rocha. Tem muita coisa bonita que você pode observar, que é bem diferente do que tem sido feito nos dias de hoje. Você pode fazer a comparação entre o que eram os pôsteres do passado com os pôsteres do presente, porque a partir disso você pode criar o seu pôster, tá certo? E nessa criação do pôster você tem como elaborar uma espécie de mistura entre aquilo que era feito do passado com aquilo presente. Claro, você pode, de todo modo, tentar treinar esses modelos primeiros aqui atuais de pôster, certo? Não tem problema nenhum você imitar esse modelo, você tentar pegar um pôster desse que já é conhecido e reestruturar, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas eu recomendo que antes disso você vá aqui no nosso Behance, tá certo? E olhe um conjunto de referências super legal dos posters que têm sido feitos e publicados como materiais de alto nível de design. Aí você já tem um outro tipo de característica. É sobre isso que a gente vai falar na outra sessão da aula. Olha só, as apropriações que o pessoal faz dos posters. Olha só que bonito, né? Aqui nós temos cabeças flutuantes também, não é verdade? Nós temos também aqui Cabeças Flutuantes. Esse é um filme antigão do Patrick Swayze com Keanu Reeves, né? O cara ilustra em cima, ele pinta e ilustra. Olha o que ele fez aqui então. Ele pega elementos atuais, né? Tem cabeças flutuantes e vai ilustrando, desenhando, né? E aí tornando um pouco diferente a parte visual desse material. Dos posters relativos aos filmes que foram lançados recentemente, né? E não tão recentemente assim também, olha. Certo? Aí tem várias seções disponíveis para vocês olharem aqui os posters. Vocês vão gostar muito. Olha só, esse filme aqui, Aventureiros do Bairro Proibido, tá? É um filme clássico de ação. Olha esse aqui, tá? Você não é obrigado a desenhar, mas eu só quero que vocês olhem isso aqui como referência para entender mais ou menos que é possível fazer, se reapropriar de posters antigos, tá certo? Mas vocês têm a liberdade de criar de acordo com aquilo que for mais interessante para vocês, tá certo? E aí, gente, vamos ver aqui. Na próxima sessão, gente, eu vou falar um pouquinho da análise do Walter Matthau, tá certo? E a partir dessa análise do Walter Matthau,
nós vamos aprofundar mais assuntos sobre isso, tá certo? Se você for aqui em Movie Posters, tá certo? No Behance, você vai olhar várias e várias obras artísticas baseadas nos posters mais atuais, certo? Tem outros aqui bem legais que você pode observar e prestar atenção. Olha, quando você vem aqui e digita Movie Posters, realmente aparece muita coisa bacana, inclusive materiais relacionados à Pantera Negra, né? Enfim, muita coisa boa. Eu recomendo que vocês também dêem uma checada antes de construir o pôster e antes de mexer nas ferramentas, tá certo? Um programa que você pode usar para mexer nos posters é esse aqui, tá? É o PixArt, tá? Tem a opção aqui, remover background, mas a gente vai falar sobre remover background de personagens para você ir pegando várias imagens e fazendo a composição, mas isso aí a gente vai ver daqui a um pedacinho. Até já, a gente continua problematizando essas questões todas. Muito obrigado.